Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Salmos 46:10, esta versão é linda, a nova versão internacional é lindíssima. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado. Fiquem no seu lugar, não tentem fazer nada por mim, eu é que faço por vocês. Deus é maravilhoso. Muito grato aqui a Eucico Trim. Olha que legal este verso que você mandou pra gente aqui. Eu mandar um abraço forte para todos que estão lá no YouTube, nossos amigos e amigas, irmãos em Cristo, irmãs em Cristo. A gente sabe que muita gente ali tem orado uns pelos outros, muita gente ali também tem feito seu pedido de oração, tem me dado conselhos, tem motivado também. Eu fico muito grato por isso. Deus abençoe muito você. Tem alguns amigos muito queridos aqui. Tem a Amanda Piper e o Ivo. A Amanda é minha cunhada, irmã da minha esposa. O Ivo, pastor Ivo, aposentado. O Ivo Piper, lá de Brusque, mas eles moram em Joinville. Um grande abraço para vocês, para todos os que veem o programa através daquilo que vocês fazem, né? Vocês encaminham o programa para várias pessoas. Olha, é muita gente aqui. Tá aqui a Lucimar Macedo, desde o Fávero, está acompanhando a gente também, que legal. Eu não disse de onde é. A Bruna Holanda diz que se emociona conosco. Se emocionou porque a gente gravou toda a Bíblia. Olha que legal, viu? Um abraço, Bruna. Também não diz de onde é, mas que Deus abençoe. Aqui a Nilva Rezende diz assim: pastor, leia os comentários do YouTube. Olha, eu leio mesmo, todos os comentários. Dou um likezinho ali. Tem alguns que dá para responder, tem outros que não dá para responder. É complicado aí, né? Mas tá aqui, pronto. Patrícia Lopes de Macajuba, Bahia, 1 ano no Reavivados. É coisa boa demais. Fique no Reavivados com a gente através do YouTube. Se inscreva lá no canal, compartilhe através do NT Play. Lá no NT Play você tem vários conteúdos. E você que está aí às 6 da manhã, às 3 da manhã, continue com a gente. Divulgue o programa, tá bem? Isso daí faz muito bem, estudar a palavra de Deus. Nós temos o apoio dos Anjos da Esperança. Agradecemos já esses Anjos da Esperança. Agradecemos a você que sempre envia sua doação aqui para que a rádio, a TV, as mídias sociais e os cursos bíblicos possam progredir em português e espanhol. Aqui está um telefone para você se tornar Anjo da Esperança, tá bom? E falando em Anjo da Esperança e cursos bíblicos, daqui mais um curso, Ensinos de Jesus. Muito lindo esse curso. 18 temas aqui, o que Jesus ensinou sobre profetas, sobre dinheiro, sobre perdão, muito lindo, sobre o Espírito Santo. Estamos falando muito sobre o Espírito Santo aqui no livro de Atos. Basta você ligar para esse número aqui também, né? Tá aqui para poder receber gratuitamente. E guarde esse número e passe para os amigos. Diga para eles também fazerem a sua inscrição, o seu pedido gratuito. É gratuito. Muito bem. Estudamos aqui nesse lindo capítulo 10 que fala sobre Cornélio, a entrada dos gentios, os gentios recebendo o Espírito Santo. Isso abre uma porta muito grande. E Pedro usa essa porta para pregar o Evangelho. Mais 2 capítulos e Pedro está com a gente. Depois Paulo assume e vai para o mundo o Evangelho. E pouco a pouco chegou esse Evangelho até você, até a mim também. Que Deus seja louvado por isso. Depois do intervalo, então, a gente entra com as consequências desta visita de Pedro, o batismo dos gentios. Não é? Da família de Cornélio e dos amigos e tudo mais, estavam lá para ouvir a palavra, e o Espírito Santo sendo derramado sobre eles. O que isso repercutiu na igreja, você vai ver depois no intervalo. A gente volta já já. Muito bem, já estamos de volta aqui, o programa Reavivados por Sua Palavra tem a alegria de poder estudar um capítulo da Bíblia todo dia. Isso é um privilégio muito grande, viu?
e já gravamos aí toda a Bíblia e estamos voltando até quando o Senhor nos permitir, né? Estarmos aqui com você. Um privilégio grande que eu tenho, muito grande, conhecer tanta gente bacana, tanta gente boa. Cornélio e os seus amigos são batizados. As 6 pessoas que Pedro levou, mais os amigos, familiares e Cornélio, começaram a falar em línguas conhecidas, e louvavam a Deus. Então isso gera um prenúncio. Você entra no reino de Deus como missionário, já aprende uma língua e vai pregar a palavra de Deus. Esse era o intuito, porque agora é até os confins da terra. Jerusalém, Judéia, Samaria, já foi, Filipe lá fez um trabalho lindo, Pedro foi lá confirmá-lo, não é? Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Até os confins da terra. Isso estava cada vez se tornando mais visível, não é? A partir do capítulo 12, então, sede em Antioquia, que vai aparecer aqui agora, a partir do capítulo 13, digo melhor. Então Paulo, aí não tem limites para o Senhor, e chegou até nós, né? O Evangelho chegou até nós. Capítulo 11 vai falar sobre o espaço para os gentios. Este é o espaço para os gentios. Já tinha acontecido o batismo, Cornélio, e isso teve uma repercussão. Qual a repercussão de Cesareia de Filipe? Qual a repercussão? Uma repercussão que aparentemente foi negativa. E olhem aqui o que os apóstolos, chegou ao conhecimento dos apóstolos, verso 1, e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Ok. Quando Pedro subiu para Jerusalém, ele foi arguido. Entraste na casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Peraí, lembra que Pedro falou ontem? Olha, é o seguinte, os judeus não entram, nem comem, nem se aproximam. Mas ele teve uma visão que mudou tudo, e ele vai repetir essa visão, vai repetir mais ou menos toda a conversa até o verso 18. Então, do verso 1 ao verso 18, é justamente essa questão que aconteceu no capítulo anterior, de Cornélio e sua família, tá? Então, ele fez uma exposição, diz aqui, verso 4, uma exposição em ordem dos fatos, e começou a dizer, olha, eu me vi em êxtase, a palavra êxtase aparece aqui, tive uma visão, eu me vi fora de mim mesmo, não é? Eu nunca tinha passado por essa experiência de ver, né? Foi muito marcante para ele ter essa visão. Um grande lençol, tudo de novo. Verso 6, quadrúpedes, feras, répteis e todo tipo de animal, e a voz me disse, levanta e come. Então, um lençol cheio de animais, só repetindo. 4 pontas, os animais ali dentro, vai lá e come. Mas não vou comer mesmo, não vou misturar o imundo com o que não é imundo, jamais, diz aqui o verso 8, jamais, mata e come jamais. Aí a voz diz assim, ao que Deus purificou pode comer, segunda vez. E terceira vez, de novo, a insistência, vai e come. Você não foi comer, porque tudo desapareceu. Foi recolhido para o céu. Nesta mesma hora, diz o verso 11, pararam junto da minha casa 3 homens, enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Eu peguei 6 irmãos e fui. E ele nos contou como vira o anjo. Cornélio, agora está falando de Cornélio. Como Cornélio vira o anjo. Não é? Em pé sua casa, ele disse, envia em Jope, manda alguém lá para Jope para chamar Pedro, Simão Pedro. E foi o que eles fizeram, e chegaram aqui. Quando, porém, comecei a falar, não é? Fui lá, entrei na casa e disse que eu falaria as palavras de salvação, de vida. Cheguei lá e o Espírito Santo estava sobre eles, como também sobre nós no princípio. Está falando do Pentecostes. As línguas de fogo e tudo mais, e eles falaram em línguas conhecidas.
ali. Se era igual ao Pentecostes, então essas línguas também eram línguas conhecidas, como aconteceu conosco. Então, eu lembrei da palavra do Senhor que disse: João vai batizar com água, mas vocês vão batizar com o Espírito. E foi exatamente. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu para nós. Olha a inclusão. Esses capítulos são muito importantes. Por que eles não são mencionados? Por que muitos criticam os movimentos cristãos que não incluem o cristianismo? É inclusão. É inclusão. É a inclusão do letrado, do iletrado, do culto, do inculto, do gênero qual for, é inclusão. Da raça, não tem cor, não tem raça, é inclusão. E aqui fortalece isso, né? Então, ele deu o mesmo dom. Quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Se Deus está me pedindo para ir lá, para pregar o evangelho, o Espírito Santo desceu sobre eles, eu os batizei e fiquei com eles. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se, glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. Essa é uma conclusão extraordinária. Ali tinha um grupo de judeus, os líderes eram judeus convertidos ao cristianismo. E ele chega à conclusão: os gentios. Isso veio da cúpula. Em Jerusalém estava a sede, podemos dizer assim, da igreja cristã. Os líderes estavam lá. Tiago, irmão de Jesus, era o líder da igreja, não era Pedro. E eles disseram: bom, o evangelho é para os gentios também. Está confirmado. Está confirmado. Essa é uma linda experiência, uma linda história. Eu queria gastar um pouquinho mais de tempo com você sobre essa questão da inclusão, inclusivos. Todo o esquema do evangelho, inclusive em o Antigo Testamento, tinha que ver com inclusão. Porque se algum que não era judeu queria fazer parte do povo de Israel, poderia fazer parte, poderia viver com eles. E havia vários, quando eles saíram do Egito, havia vários estrangeiros que faziam parte da vida deles. E agora você percebe pelos nomes aqui no livro de Atos, são nomes gentios, são nomes gregos, que aparecem, não somente nomes judeus. E aqui, primeiro, aceitaram os gentios. Acabou, estão aceitos. Logo também aos gentios foi, verso 18, por Deus concedido arrependimento para a vida. E aí vem a partir do verso 19 até o 30, então eles são encorajados, aliás, até o 26, encorajaram os gentios. Vamos lá! O verso 19, aqui ele vai começar a pregar para os confins da terra, tá? Então o verso 19 diz assim: os que foram dispersos, quer dizer, quando houve o problema lá com Estevão e ele morreu, Paulo começou a perseguir, os cristãos foram dispersos, tá? Sempre eles voltam para cá. Se espalharam até a Fenícia, até Chipre, até Antioquia, mas eles não anunciavam aos nativos da terra, só pregavam na sinagoga. Por isso que Saulo pega lá as cartas e vai para Damasco e outras cidades mais, nas sinagogas. Ele não tinha nenhum poder fora da sinagoga. O Sinédrio lá, com o sumo sacerdote, tinham dado cartas para eles entrarem, para ele e seus companheiros entrarem nas sinagogas, não na cidade. E eles ficaram quietinhos. Eles não pregavam fora da sinagoga. Os judeus não pregavam fora da sinagoga. Mas alguns deles, verso 20, porém, que eram de Chipre, de Cirene. Cirene é norte da África, ó. Aos confins da terra, sai de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, tá? Nessa sequência, nós estamos vendo essa sequência. É uma introdução ao capítulo 13, que vai sair daqui a pouquinho, que o Evangelho desconhece fronteiras. Desconhece fronteiras. Então, esses camaradas estavam lá, falavam também aos gregos. Falavam aos gregos em que língua? Em grego. Falavam a todos eles na sua língua, porque eles receberam esse dom.
né? Então, esses de Antioquia, Cirene, Chipre, falavam também aos gregos, anunciando o evangelho de Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos crentes se converteram ao Senhor. Bom, a notícia chegou até os ouvidos de Jerusalém, que era a sede. E aí Jerusalém manda Barnabé. Barnabé, vai lá pregar o evangelho. E Barnabé era um homem extraordinário, porque era homem bom, diz o verso 24. Que coisa linda, né? Cheio do Espírito, de fé. E muita gente se uniu. Aí partiu Barnabé de lá, foi para Tarso buscar quem? Saulo, ou Paulo. Saulo aqui é chamado. Tendo encontrado, levou para Antioquia, ficaram 1 ano pregando lá. 1 ano pregando lá, imagine quanta gente se converteu. 1 ano pregando o evangelho para Antioquia. Na língua deles, na língua que fosse necessário. Porque eles tinham recebido o dom. Agora vem um versinho bonito aqui. No finalzinho do 26 assim: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos, mini-cristos. Alguns acham que tinha aqui uma zombaria, né? Até dos que não se convertiam. Mas eu acredito que é melhor pensarmos, né, que esse nome cristãos foi dado para pessoas que queriam imitar a Jesus. Imitar a Jesus, deixa eu ajeitar aqui. Imitar a Jesus, mini-cristos. Esse é o nome que você tem na sua vida? Você é um mini-cristo? Por isso eu gosto de dizer, ser Jesus para as pessoas. Esse é o cristão. Cristão é quem é Jesus para as pessoas. Pronto, é isso. Então vem a história de Ágabo. Então nós vimos aqui, aceitaram gentios, encorajaram os gentios, foram lá pregar em Antioquia. Aí de Antioquia, Paulo expande para o mundo, né? Capítulo 13, aguarde aí. Aí nesse primeiro, aliás, nesse verso 27, nos versos 27 a 30, eles receberam ajuda dos gentios. Por quê? Bom, naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Foram lá para Antioquia. Antioquia ia se tornar o centro ali de pregação da palavra para os gentios. E apresentando-se um deles chamado Ágabo, ou Ágabus, bom, dava a entender pelo Espírito, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Aqui é escrito depois, né, que isso tinha acontecido. Então nós temos Eusébio, que fala sobre essa grande fome, temos também a Suetônio e Flávio Joséfos, que falam dessa grande fome. Então houve uma grande fome, foi prevista pelo Ágabo, e nesses dias, cada um, conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Estavam na Antioquia e ajudaram a Judéia, mandando comida, mandando lá o que podiam mandar para a Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Então veja lá, Cornélio abre a porta, essa sequência é boa. Cornélio recebe o anjo, procura Pedro. Pedro tem uma visão do lençol com tudo quanto é animal, representando que Deus ama todas as pessoas, não se deve fazer nenhuma acepção de pessoas. Aqui então aparece Pedro pregando para eles, se convertendo, o Espírito Santo cai, falam em línguas conhecidas, louvam a Deus em línguas conhecidas, são batizados. Jerusalém chama e pergunta como é que é esse negócio aí. Pedro explica. Então agora os gentios precisam também do arrependimento, são encorajados, Antioquia pega fogo e ajuda aos cristãos da Judéia. Olha que coisa abençoada, através de Barnabé e Paulo, que vão dar o que falar. A gente vai terminando por aqui com uma oração, e depois no capítulo 12, nós vamos ter mais uma experiência linda aqui, Tiago, Pedro, e esse Tiago aqui é o líder da igreja, né? E também nós vamos ver o capítulo 13 já que começa uma nova fase. Paulo de Antioquia pregando para o mundo. Vamos orar. Pai querido, pedimos a tua bênção para este momento da nossa vida, que possamos nos
animar e possamos pregar a palavra para as pessoas que precisamos ser Jesus para as pessoas, que possamos nos alimentar de Cristo todos os dias e que saiamos para que os outros vejam Jesus em nós e que preguemos a Tua palavra para mudar vidas, transformar corações para a honra e glória do Teu nome. Abençoa-nos nesse dia por Jesus. Amém. Bom, você fica com a ilustração do capítulo e aí a gente termina para o YouTube. E para a TV a gente vai mais além e fica com a música e a gente se vê amanhã. Há algum tempo atrás ouvi uma história que me impactou bastante. Ela falava de uma menininha que saiu para vender maçãs na praça. Apesar de muito jovem, ela precisava trabalhar muito para ajudar sua mãe que estava doente. Já no final do dia, depois de não ter vendido nenhuma maçã, ela se sentou triste na calçada sentindo-se derrotada. O que ela não sabia é que um cavalheiro, dono de uma loja do outro lado da rua, a observava durante toda a tarde e percebeu a frustração da menina. Em um ato de bondade, ele foi até ela e lhe perguntou: "Menina, quanto custa toda a sua cesta de maçãs?" Ela, sem entender muito a pergunta, deu o preço e se surpreendeu quando ele avisou que compraria todas as maçãs dela. Emocionada, a menina olhou para ele e perguntou: "Moço, o senhor é Deus?" O homem, sem entender a razão da pergunta, pediu para que a menina explicasse o porquê da pergunta. Ela então esclareceu: "É que hoje de manhã, antes de sair de casa, minha mãe orou comigo e disse que eu não deveria me preocupar porque Deus me ajudaria quando eu estivesse triste. E justamente o Senhor apareceu no momento em que meu coração estava cheio de tristeza. Então acho que o Senhor só pode ser Deus." Emocionado com o relato da menina, o homem carinhosamente respondeu: "Não, criança, eu não sou Deus, mas eu sou um representante dele aqui neste mundo." Que resposta interessante! Na verdade, todo cristão deveria sentir a responsabilidade de ser um representante de Cristo aqui neste mundo. No capítulo 11 do livro de Atos, encontramos a primeira vez na qual os discípulos são chamados de cristãos. O verso 26 declara que, em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Se você ler os versos anteriores, perceberá que o contexto do recebimento do adjetivo de cristão é bem interessante. A Bíblia descreve os discípulos falando sobre Cristo em todos os lugares e para todas as pessoas. Mesmo diante de perseguições, eles não deixavam de falar de Cristo. Mesmo em terras estrangeiras, Cristo estava nos lábios de seus seguidores. Como então eles só falavam de Cristo, viviam para Cristo e testemunhavam de Cristo? As pessoas ao seu redor os classificaram como cristãos. E quanto a nós, merecemos o título de cristãos? Cristo de fato é o nosso referencial? Somos representantes dele em nossa sociedade? As pessoas enxergam Cristo em nós?